Durante meses, o nome de Fernanda ecoou em cartazes improvisados, mensagens compartilhadas e buscas silenciosas feitas por familiares que se recusavam a aceitar o desaparecimento repentino. Jovem, arquiteta, apenas 29 anos, Fernanda havia sumido sem deixar vestígios desde outubro do ano anterior. Nenhuma despedida, nenhuma explicação, apenas o vazio e a angústia de quem espera uma resposta que nunca chega. O tempo passou, as esperanças diminuíram, mas a verdade, cruel e silenciosa, permanecia escondida em um dos lugares mais isolados da zona sul de São Paulo, aguardando para ser revelada. E foi o próprio responsável por esse desfecho que decidiu apontar o caminho. A localização do corpo de Fernanda só foi possível após a prisão de Eurando dos Santos, então com 25 anos. Ele já era procurado pelas autoridades quando uma denúncia anônima indicou seu paradeiro na região de Marcilac, uma área distante, cercada por mata densa e estradas de terra. Após ser localizado, Eurando acabou confessando o crime. Mais do que isso, conduziu os policiais até o local onde havia escondido o corpo da jovem arquiteta. O trajeto não era simples, não havia ruas, não havia trilhas definidas, apenas vegetação fechada e um caminho irregular que exigia uma longa caminhada mata adentro. Foram cerca de 15 a 20 minutos avançando por um terreno hostil, onde o silêncio só era quebrado pelo som dos passos e pelo peso da descoberta que se aproximava. Ali, longe de qualquer movimentação urbana, Fernanda foi encontrada enterrada em uma cova rasa, em um ponto estrategicamente escolhido para dificultar qualquer tentativa de localização. Um local que não aparece em mapas, sem câmeras, sem fluxo de pessoas. Um esconderijo pensado para que o desaparecimento se tornasse definitivo. O histórico ignorado. O que mais choca não é apenas o desfecho, mas tudo o que antecedeu essa tragédia. Fernanda já havia denunciado Eurando anteriormente. O relacionamento entre os dois era marcado por conflitos, ameaças e episódios de agressividade. Em 2024, ela procurou a polícia após sofrer um ataque grave, chegando a ser hospitalizada. Sobreviveu, denunciou, pediu ajuda. Medidas protetivas chegaram a ser concedidas, registros foram feitos, alertas foram dados. Fernanda deixou claro que temia pela própria vida. Mesmo assim, o agressor continuou em liberdade. Quando finalmente conseguiu se afastar e tentar reconstruir a própria vida, Fernanda passou a ser perseguida. O fim do relacionamento não foi aceito, as ameaças continuaram, até que em outubro o contato cessou por completo. A família registrou o desaparecimento, iniciou buscas por conta própria, passou meses vivendo entre a esperança e o desespero, sem respostas, sem pistas, sem qualquer sinal. O silêncio da mata. O local onde Fernanda foi deixada revela muito sobre a intenção de quem cometeu o crime. A região fica próxima a Parelheiros, extremo sul da capital paulista, cercada por áreas de preservação ambiental. Para chegar até ali, não há acesso de veículos. O caminho precisa ser feito a pé, atravessando trechos de mata fechada. Durante a condução até o ponto exato, os policiais precisaram marcar o percurso com fitas de isolamento, justamente para conseguir retornar pelo mesmo caminho. Um detalhe que evidencia o quão isolado e pouco conhecido é o local. Tudo indica que, se não fosse a confissão, o corpo de Fernanda dificilmente seria encontrado. Enquanto a perícia se preparava para iniciar os trabalhos técnicos no local, uma pergunta permanecia no ar. Quantos alertas ainda precisam ser ignorados para que uma tragédia seja evitada? Fernanda avisou, denunciou, pediu proteção. Ainda assim, seu nome acabou se tornando mais um número em uma estatística que cresce em silêncio. A confirmação do local onde Fernanda havia sido enterrada encerrou meses de incerteza, mas abriu uma ferida ainda maior. A descoberta não trouxe alívio imediato, trouxe revolta, dor e uma sequência de perguntas que ecoam até hoje. A jovem arquiteta não desapareceu por acaso. Seu sumiço foi o último capítulo de uma história marcada por medo, perseguição e avisos ignorados. Desde muito antes de outubro, Fernanda já vivia sob constante tensão.
O relacionamento com Eurando dos Santos havia se transformado em um ciclo de controle, ameaças e agressões que se repetiam mesmo após tentativas de separação. Em registros anteriores, constam episódios graves de violência. Em um deles, Fernanda sofreu múltiplos golpes e precisou de atendimento médico urgente. Sobreviveu, mas saiu marcada física e emocionalmente. Mesmo assim, reuniu forças para denunciar, procurar a polícia e solicitar medidas protetivas, deixando claro que temia pelo pior. As medidas foram concedidas. No papel, existia proteção. Na prática, Fernanda continuou vulnerável. Quando o contato foi interrompido, a família percebeu que algo estava errado. Mensagens não eram respondidas, chamadas não retornavam, nenhuma movimentação em redes sociais. O silêncio se prolongou por dias, depois semanas, até que a ausência se tornou impossível de ignorar. O boletim de desaparecimento foi registrado. A busca começou. Amigos, familiares e conhecidos se mobilizaram, espalhando fotos, perguntando, investigando por conta própria. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava encontrar qualquer pista concreta. A região onde o corpo foi encontrado explica o porquê. O local é afastado, sem circulação frequente, sem iluminação e praticamente desconhecido por quem não vive nas proximidades. Uma área escolhida para apagar vestígios, esconder evidências e transformar o desaparecimento em um mistério permanente. Tudo indica que Fernanda foi levada até ali com a intenção clara de que jamais fosse encontrada. A confissão e a prisão. A prisão de Eurando aconteceu após uma denúncia anônima. Cercado, sem saída, ele acabou confessando o crime e indicando o ponto exato onde havia enterrado o corpo. Um detalhe que muda completamente o rumo do caso. Sem essa informação, a chance de localização seria mínima. O percurso até o local exigiu esforço dos policiais. Caminhada longa, mata fechada, ausência total de referências visuais. Durante o trajeto, fitas de isolamento foram utilizadas para marcar o caminho, garantindo que fosse possível retornar pelo mesmo percurso. A cena reforça a frieza envolvida no crime. O isolamento do local não foi coincidência, foi escolha. Dúvidas que permanecem. Apesar da confissão, muitas perguntas ainda cercam o caso. Não se sabe exatamente em que circunstâncias Fernanda foi levada até aquele ponto, se ainda estava viva ao chegar à área de mata, se houve participação de terceiros. Detalhes que somente o trabalho pericial poderá esclarecer. A perícia técnica é fundamental para reconstruir os últimos momentos, identificar a causa exata da morte e determinar se houve outros crimes associados. Cada detalhe analisado pode revelar informações decisivas para a responsabilização completa dos envolvidos. Enquanto isso, a família enfrenta um luto interrompido por meses de incerteza. Não houve despedida, não houve velório no tempo certo, apenas a espera angustiante por notícias que nunca vinham. O impacto da omissão. O caso de Fernanda expõe uma realidade que se repete com frequência alarmante. Denúncias feitas, medidas concedidas, alertas registrados e ainda assim tragédias que não são evitadas. Fernanda avisou, pediu ajuda, procurou proteção. Sua morte levanta um questionamento inevitável. Em que momento a proteção falhou? A sensação que permanece não é a de justiça plena, mas de que tudo poderia ter sido diferente. A prisão, embora necessária, chega tarde demais para quem perdeu uma filha, uma irmã, uma amiga. O que resta agora é a tentativa de dar dignidade à despedida e manter viva a memória de Fernanda, não como mais um número, mas como uma vida interrompida precocemente. Em meio à mata silenciosa da zona sul de São Paulo, a verdade veio à tona de forma tardia e dolorosa. O corpo foi encontrado, o crime foi confessado, mas a pergunta permanece. Quantas histórias semelhantes ainda precisarão acontecer para que alertas sejam levados a sério? Fernanda tinha sonhos, planos e uma vida inteira pela frente. Aos 29 anos, sua história foi interrompida de forma brutal, deixando uma marca profunda em todos que acompanharam esse caso. Que sua memória não seja esquecida,
Que sua história sirva de alerta e que o silêncio que a cercou por meses jamais se repita com outras vítimas. Se você acompanha casos como este e acredita que histórias reais precisam ser contadas para que não caiam no esquecimento, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Aqui, a verdade é narrada sem cortes, porque lembrar também é uma forma de justiça.